الحمد لله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hoje nós estamos falando sobre a sequência dos profetas. Os profetas que foram citados no Corão principalmente, e que nós já falamos, começamos pelo profeta Adam a.s., passando por Idris, Nuh, Hud, Salih, Abraão, Ló, Shuaib, Ismail, Ishaq, Yaqub, José, Ayub, Dhul-Kifl, Yunus, Musa, Harun. Na última aula nós falamos sobre Yusha ibn Nun. A gente falou do Hud? Não. Falamos sim já. E quem perdeu, se voltar acho que para as aulas do Instagram, ele vai achar todos os profetas. Hoje nós, chegamos no profeta Daud a.s. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Davi. Depois que nós falamos sobre o Yusha ibn Nun, que seria o profeta Josué, Allah subhanahu wa ta'ala, depois do profeta Musa e Harun, veio Yusha ibn Nun, veio vários profetas para o povo de Israel. Cada vez que morria um profeta, Allah subhanahu wa ta'ala mandava um outro profeta para eles. E assim eles foram, essa sequência dos profetas foi durante vários anos. Até que chegou na história de um dos profetas, tem vários que não foram citados os nomes. Então aqueles que não foram citados os nomes pelo Corão e não foram citados os nomes pela Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós não vamos citar para que a gente não fale algo que não seja assim, que não tenha a história real desses profetas, né? Aqui a gente vai falar sobre o profeta Daud a.s., o profeta Davi, que ele foi citado no Corão 16 vezes. Ele foi citado em 9 suras do Corão. E por isso que nós temos muitos detalhes sobre a história dele. E por isso os profetas citados no Corão são os profetas que mais nós citamos e falamos sobre eles, porque tem as histórias que Allah subhanahu wa ta'ala recomendou para a gente ler, ordenou que a gente lesse e refletisse sobre a vida de cada um desses profetas e como é que eles viviam, para refletirmos na nossa vida também os fatos e os acontecimentos que tiveram na história deles, e principalmente os profetas que foram citados várias vezes. O profeta Yaqub, o profeta Davi a.s., ele é o Daud ibn, filho de Isha, ibn Uwaid, ibn Abir. Ele é o Daud, quem que ele é? É Daud, filho de Isha, o pai dele, filho de Uwaid, filho de Abir, até ele chegar no Yahuda, filho de Yaqub, o profeta Jacob, filho de Ishaq, filho de Ibrahim a.s. E nós tínhamos falado que Ibrahim a.s., ele tinha da descendência dele 2 profetas, que seria um o Yaqub e o outro Ismail. Do Ismail veio somente o profeta Muhammad, da sua descendência, alayhi salatu wassalam, e da descendência do Ishaq veio os demais profetas, e dentre eles o profeta Davi e os demais profetas que nós citamos, e outros que não foram citados, que nós vamos ver agora em relação aos versículos que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita no Alcorão Sagrado, quando fala sobre o profeta Davi alayhi salam. Então Davi, a descendência dele chega no Ishaq alayhi salam. Como nós falamos, ele foi citado várias vezes no Corão, foi citado 16 vezes, foi citado em 9 suras. E para a gente já anotar as suras, é bom que vocês, depois que voltarem para cada sura onde é citado o profeta Davi, vocês vão ver algumas histórias, e às vezes é citado somente pelo nome. Dentre essas suras foi citado na Surat al-Baqarah, a surata número 2, versículo 251. Foi citado nessa sura. E a sura de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou uma história, a maneira que o profeta Davi alayhi salam ele se tornou um profeta.
Então tem uma história longa que começa a partir do versículo 246 e ela se estende para uma página, para 2 páginas. 2 páginas são citadas, inshallah nós vamos citar agora sobre essa questão. E ele foi citado também na Surat An-Nisa, a surata número 4, no versículo 163. Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita ele como nome. Quando ele cita os profetas, ele fala وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, e nós revelamos ao profeta Davi Zabur, que seria os Salmos. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala cita nesse versículo da Surat An-Nisa a revelação de uma mensagem ao profeta Davi, que seria os Salmos, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele diz وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, e revelamos ao profeta Davi os Salmos. Também ele foi citado na Surat Al-Ma'idah, Surat Al-Ma'idah, que seria a surata número 5, no versículo 78, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre o povo de Israel, quando eles se desviaram, e ele disse لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, foram amaldiçoados aqueles que foram incrédulos, que desacreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala, عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ, eles foram amaldiçoados. Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre o povo de Israel que se desviou da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, que foram amaldiçoados. Aonde que foi revelado isso? Allah subhanahu wa ta'ala ele diz na mensagem que foi revelada e foi citada através do profeta Davi, não obedeciam a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Foi citado também o profeta Davi na Surat Al-An'am, Surat Al-An'am, o versículo, a surata número 6, no versículo 84, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele cita sobre os profetas dizendo وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala ele cita os nomes de alguns profetas na 84, Surat Al-An'am, sura número 6, no versículo 84, foi citado pelo nome dentre os profetas, Allah subhanahu wa ta'ala dizendo وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ. Então Daúd ele foi citado aqui como um dos profetas. Também foi citado o nome do profeta Davi no versículo, na surata Al-Isra, na surata número 17, no versículo 55, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele diz وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Nós enobrecemos alguns profetas sobre os outros e elevamos alguns sobre os outros, que tem alguns profetas que são mais enobrecidos perante Allah do que outros profetas. E Allah subhanahu wa ta'ala ele cita o profeta Davi pelo nome dizendo e nós revelamos ao profeta Davi os Salmos. E também ele foi citado na surata dos Anbiya, Surat Al-Anbiya, na surata número 21, no versículo 87, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala, isso está na Surat Al-Anbiya, surata dos profetas, surata número 21, no versículo 78. Na Surat Al-Anbiya ele foi citado 2 vezes, uma no versículo 78 e a outra no versículo 79, porque aqui tem uma história que inshallah nós iremos contar sobre o profeta Davi alayhi salam, como é que Allah subhanahu wa ta'ala ele concedeu a ele a profecia, e também Allah subhanahu wa ta'ala concedeu para ele o reino. E Allah subhanahu wa ta'ala ele cita aqui وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ele cita aqui sobre o profeta Davi no versículo 78, sobre uma sentença que ele e seu filho o profeta Salomão estavam colocando a sentença nessa causa. E Allah subhanahu wa ta'ala no versículo 79 também, na mesma sura Al-Anbiya, ele disse وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala ele cita aqui também uma das características do profeta Davi alayhi salam, que ele recitava os salmos com uma voz nobre, uma voz bonita, e onde as próprias montanhas elas repetiam atrás do profeta Davi os louvores a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele foi citado também na Surat An-Naml,
na surata das formigas, na surata número 27, versículo 15. No versículo 15, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala está falando aqui sobre o profeta Davi alayhi salam, que Allah concedeu a ele e ao seu filho um conhecimento, e eles agradeceram a Allah subhanahu wa ta'ala por ter escolhido eles perante o mundo pelo conhecimento que Allah deu a eles. E também foi citado novamente em Surat An-Naml, no versículo 16 também, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, que o Suleiman, o profeta Salomão, ele herdeu o pai dele, que seria o profeta Davi alayhi salam. E isso nós vamos contar, inshallah, quando a gente chega na parte de falarmos sobre o profeta Suleiman alayhi salam. E aqui ele fala: وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ. Isso foi falado pelo profeta Salomão alayhi salam. O profeta Davi ele foi citado também na Surat Saba. Surat Saba, surata número 34, no versículo 10. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: nós concedemos ao profeta Davi de nós uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta Davi. E ele citou uma das dádivas que foram dadas ao profeta Davi, dizendo: يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. Que Allah subhanahu wa ta'ala disse para as montanhas que elas repetissem os louvores atrás do profeta Davi, e Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele de fazer com que o ferro ficasse, se amolecesse na mão dele, o profeta Davi alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou ele também novamente na Surat Saba, na surata do número 34, no versículo 13, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: i'malu ala Daoud shukra. Quando Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele de ter o ferro, de estar, se amolecer na mão dele, e Allah subhanahu wa ta'ala ele citou a maneira que eles deveriam usar esse ferro e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter concedido essa questão importante de fazer com que o ferro ficasse amolecido na mão do profeta Davi alayhi salam. Também foi citado na Surat Sad, na surata número 38, no versículo 17. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando os incrédulos foram xingando ele, Allah disse para ele: tenha paciência, isbir ala ma yaqulun, tenha paciência naquilo que eles estão falando contra você. Wadhkur abdana Daoud dhal aidi innahu awwab. E lembre do profeta Davi, que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele a força, dhal aidi al-quwwa. Dhal aidi quer dizer que a força que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele. Innahu awwab, ele era retornador a Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que ele fazia, ele retornava a Allah, e ele se arrependia se ele deixasse algo ou cometesse algo, sempre era uma pessoa que voltava para Allah subhanahu wa ta'ala. Também foi citado novamente na Surat Sad, na Surat número 38, no versículo 22 também. Novamente, Allah subhanahu wa ta'ala ele cita uma história onde o profeta Davi alayhi salam ele tinha dentro da casa dele um oratório onde ele rezava e não permitia que ninguém entrasse ali. E ele somente estava dirigido para Allah subhanahu wa ta'ala. Em vários momentos, quando ele se dirigia para Allah na sua adoração, não permitia que alguém entrasse para que atrapalhasse as suas orações ou o seu relacionamento com Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala ele cita quando duas pessoas entraram ali no seu oratório e eles tinham uma questão para ele resolver, e Allah subhanahu wa ta'ala ele cita essa questão na Surat Sad, na Surat 38, no versículo 22. Também Allah subhanahu wa ta'ala ele cita na Surat Sad, novamente, no versículo 24, o nome dele: وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Allah subhanahu wa ta'ala ele vai citando essa história na Surat Sad,
ele citou o nome dele novamente aqui no versículo 24, na Surah Sad, dizendo que Daud alayhi salam, ele pediu perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e ele prostrou para Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui nós temos na Surah Sad uma sajda, dentre as 14 sajdas do Coran, uma está no Surah Sad, e o motivo dela que o profeta Davi alayhi salam, ele foi e prostrou para Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui não tem uma ordem para nós prostrarmos, fazermos o sujud, mas no hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele recitou esses versículos, ele disse, o profeta Davi, ele prostrou, fez o sujud, pedindo perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. E nós prostramos, fazemos o sujud para agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala. Então por isso que foi concedido ali para que a gente fizesse o sujud quando a gente recita esse versículo da Surah Sad, no número 24. Também na Surah Sad, número 26, também no versículo 26, Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita o Daud também dizendo: Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ó Daud, nós fizemos com que você se tornasse o Khalifa, o sucessor na terra, o governador na terra, o sucessor dos demais profetas, porque entre o profeta Musa alayhi salam e o profeta Davi tiveram vários profetas, e o povo de Israel sempre se afastava de Allah. Tem uns dos profetas que eles matavam, eles não atendiam às ordens deles. Allah subhanahu wa ta'ala, no final ele colocou o profeta Davi como um sucessor dos demais profetas e dos reis também, o reinado Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele fez para o povo de Israel duas partes em relação ao que eles tinham: o reinado, o rei, e a profecia. Tinham os reis e tinham os profetas, e Allah subhanahu wa ta'ala concedeu ao profeta Davi o reinado e a profecia ao mesmo tempo, e ele foi o primeiro profeta dentre o povo de Israel a ter essas duas qualidades, a profecia e o reinado, porque antes dele ou as pessoas tinham a profecia ou tinham o reinado. O rei, para que o povo de Israel, eles não atendiam aos profetas, e quando tinha alguma batalha e tal, eles queriam um rei para batalhar, porque os reis eram duros em cima deles e tal. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez com que eles tivessem os dois, o reinado e a profecia, e essas duas questões Allah subhanahu wa ta'ala concedeu ao profeta Davi alayhi salam. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala citou na Surah Sad, no versículo 26, dizendo: Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nasi bil haqq. Nós fizemos com que você fosse o sucessor dos profetas e dos reis na terra, então que coloque a questão do quando você fizer qualquer questão, que seja justo nas questões que são julgadas por ti. Também ele foi citado novamente na Surah Sad. Surah Sad, você pode perceber que ele foi citado 3, 4, 5 vezes, né? No versículo número 30 também, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ. Nós concedemos ao profeta Davi um filho chamado Salomão, que também foi um dos profetas. Ni'mal abdu innahu awwab. Allah subhanahu wa ta'ala está falando aqui sobre o profeta Davi alayhi salam, que ele era um devoto a Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse o motivo da devoção dele, que Allah subhanahu wa ta'ala enobreceu ele, porque ele era uma pessoa que sempre voltava para Allah subhanahu wa ta'ala. Awwab, a palavra awwab é a pessoa que sempre está com Allah, sempre está voltando para Allah, sempre está se dirigindo para Allah subhanahu wa ta'ala. Esses são os versículos que foram citados no Alcorão Sagrado sobre o profeta Davi alayhi salam. O profeta Davi alayhi salam, como nós falamos, foi uma das mensagens reveladas para a humanidade, foi através do profeta Davi, chamadas Zabur, que seria os salmos que foram revelados ao profeta Davi alayhi salam. O profeta Davi alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele uma das mais belas vozes, e por isso quando ele recitava Zabur, os salmos, na recitação dos salmos, as próprias montanhas, elas faziam a revelação, ou louvavam a Allah subhanahu wa ta'ala depois de ouvirem a voz do profeta Davi alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala até citou também
dentre as criaturas que louvavam Allah subhanahu wa ta'ala quando ouviam a voz do profeta Davi alayhi salam, as aves. As aves, elas ficavam, quando o profeta Davi recitava os salmos, as aves paravam no meio do céu e ficavam ouvindo e repetiam os louvores. Esses louvores eram ouvidos pelas pessoas, os louvores das montanhas, os louvores das aves também eram ouvidas pelas pessoas. Que se a pessoa falar, mas Allah subhanahu, como é que você sabe? Como é que a gente sabe que eles repetiam? Que nós sabemos que tudo que existe nesse mundo louva Allah subhanahu wa ta'ala da maneira dele. Até essa mesa ela está louvando Allah. Esse celular está louvando Allah. Esse papel está louvando Allah. Essa parede está louvando Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Não há nada nesse mundo a não ser que ele louva Allah subhanahu wa ta'ala. Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala concedeu ao profeta Davi alayhi salam que os louvores das montanhas e os louvores das aves fossem ouvidas pelas pessoas depois que eles ouviam a voz dele. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Ya jibalu awwibi ma'ah. Ó montanhas que repitam atrás do profeta Davi. Ya jibalu awwibi ma'ahu wa alanna lahu al-hadid. Então, Ya jibalu awwibi quer dizer que repitam atrás do profeta Davi. E, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala citou o jibal, ele citou as montanhas. Por quê? Para nos mostrar que as coisas mais duras que existem nesse mundo são as montanhas. E mesmo assim, elas louvam a Allah subhanahu wa ta'ala. Para que as pessoas, os seres humanos, eles que têm os corações que devem ser amolecidos quando ouvem a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, na recitação do Alcorão Sagrado, na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, devem atingir os corações. Se elas atingiram as montanhas e elas louvaram a Allah, imagine os nossos corações. Como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para nós: os corações que não louvam a Allah subhanahu wa ta'ala e não se afetam com a palavra de Allah são corações mais duros do que as próprias montanhas. Existem corações duros, como Allah subhanahu wa ta'ala citou sobre o povo de Israel, quando disse para eles, quando nós citamos na história do profeta Musa alayhi salam, que Allah disse para eles: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Seus corações se endureceram depois que vocês viram todas as evidências que foram entregas para o profeta Musa alayhi salam. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala citou os corações deles como se fossem as pedras. Aí depois Deus ele disse: بَلْ هِيَ أَشَدُّ قَسْوَةً. Ela é mais dura do que as próprias pedras. Por quê? Porque as pedras, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou que talvez elas se rachem e sai a água dentro dela. E tem outras que caem temendo Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo na história do profeta Davi alayhi salam que as próprias montanhas elas louvavam a Allah e eram ouvidas pelo profeta Davi pelas pessoas. A questão da voz bonita, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ele concedeu a algumas pessoas quando recitam o Coran que tenham as vozes bonitas. E isso é necessário que a pessoa recite o Coran com uma voz bonita. O Rasul alayhi salam, quando ele foi ouvir Abu Musa al-Ash'ari, al-Ash'ariyun, que eram um grupo dentre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma das tribos chamada al-Ash'ariyin, todos eles tinham as vozes bonitas. Até os sahaba eles diziam: nós quando estávamos em viagens e as pessoas estavam em grupos, nós sabíamos que o grupo dos Ash'ariyin estavam naquele lado pelas vozes bonitas quando eles recitavam o Alcorão durante as noites. Eram ouvidos. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele ouviu Abu Musa al-Ash'ari recitando o Coran durante a noite, no outro dia ele falou para o Abu Musa al-Ash'ari: se você percebesse quando eu estava ouvindo a sua recitação ontem, ó Abu Musa, você teve uma voz igualada à voz de Davi. لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ. Você como se estivesse recitando da maneira que o profeta Davi recitava os salmos. Você estava recitando o Coran, dizendo sobre a voz do Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari perguntou, disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: o senhor estava me ouvindo, ó mensageiro de Allah? Ele disse sim. Ele disse: se eu soubesse que o senhor estava me ouvindo, recitando o Coran, eu iria fazer uma voz mais bela ainda.
Para quem? Para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gostava da voz bonita. E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles olhavam o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gostava para eles fazerem. O Abu Musa, ele soube que o profeta gostava da voz bonita dele, e ele disse: se eu soubesse, eu tinha recitado de uma maneira melhor ainda. E assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos incentiva para termos a voz bonita e recitarmos da melhor forma o Alcorão Sagrado. Não é as vozes bonitas, tem pessoas que pensam a voz bonita é a pessoa cantar de uma forma onde está totalmente contrário às regras do Alcorão Sagrado. Que tem pessoas que leem sem as regras. Ele tem voz bonita. Não as vozes somente, mas sim as próprias regras do Alcorão Sagrado, elas vão te dar a voz bonita. Sem as regras, não adianta a pessoa cantar o Corão e falar que eu tenho uma voz bonita. Sayyidina Daud alayhi salam, o profeta Davi, então ele teve algumas qualidades, dentre delas que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele, que seria a voz bonita. Dentre as questões que Allah concedeu a ele, que todo tipo de ferro na mão dele se tornava fácil, como se fosse uma coisa fácil de ser de ser colocada, ou de fazer alguma coisa com isso, né? Isso, ela ficava tão mole que ele fazia o que ele quisia com o ferro. O ferro, que é bem duro, na mão do profeta Davi alayhi salam, ele era mole. Então ele fazia o que ele queria, até que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele que fizesse. O profeta Davi, ele foi o primeiro que fez os escudos. A primeira pessoa que fez o escudo foi o profeta Davi. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou isso no Alcorão Sagrado, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele disse para que o profeta Davi alayhi salam fizesse os escudos, que não fossem escudos grossos e nem que fossem escudos finos, que ele fizesse, porque ele poderia pegar o ferro e costurar ele da maneira que ele queria. Então ele poderia estar fazendo um escudo da maneira que você pega uma linha de lã, ele pegava os fios de ferro e ele costurava entre uma e a outra da maneira que uma pessoa costura com o fio de lã. Então ele fazia os escudos costurando eles, e Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele que fizesse os escudos não que sejam grossos e nem que sejam bem pequenos e finos, mas sim na medida certa, para que esses escudos pudessem as pessoas aproveitá-las para se defenderem nas guerras. Então o profeta Davi alayhi salam foi o primeiro que começou a fazer os escudos, porque Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele que os ferros fossem moles na mão dele, para que ele consiga fazer o que ele queria. O profeta Davi alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele a sabedoria, deu para ele a profecia, deu para ele também a força. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou que as melhores adorações dentre todas as pessoas, quando ele disse para os seus companheiros: aquele que quiser praticar as adorações, que faça igual ao profeta Davi. Ele citou um hadith. Esse hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: ahabbu salati ila Allah salatu Daud. A melhor das orações para Allah subhanahu wa ta'ala é a oração do profeta Davi. Como é que o profeta Davi rezava? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos falou aqui sobre a divisão do tempo do profeta Davi em relação às orações durante a noite. Aí o profeta, ele disse: ahabbu salati ila Allah salat Daud, wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud. E o melhor dos jejuns que Allah subhanahu wa ta'ala gosta é o jejum do profeta Davi. Aí ele disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: kana yanamu nisfa al-layl. O profeta Davi, ele dormia a metade da noite. Wa yaqumu thulutha. Ele levantava um terço. Wa yanamu sudusa. E um sexto ele dormia. Então ele pegava a parte mais importante da noite, acordava e rezava. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como se estivesse dando para nós uma dica: rezou o Isha, durma. Depois de dormir, você acorda durante a noite, na sexta parte da noite, no terço da noite. Depois que você dormir, acordar e praticar as orações, durma um pouco, depois você acorda para rezar e fazer o Fajr.
Então a divisão da noite, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que esses momentos são os mais amáveis para Allah subhanahu wa ta'ala. E ele disse sobre o jejum. Ele disse: وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. Ele jejuava um dia e quebrava o jejum no outro dia. Mas o jejum não é todo dia melhor? Não, porque se a pessoa jejuar todo dia, ele não vai ter mais o gosto do jejum. Está jejuando direto. Você sente o gosto de jejum quando você jejua um dia, chega no final do dia, você fala: alhamdulillah, olha, quebrei o jejum e tal. No outro dia você quebra o jejum para você sentir a vontade de jejuar. No outro dia você jejua para você sentir a vontade de quebrar o jejum. Então essa questão do jejum, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o melhor jejum e o mais amado para Allah subhanahu wa ta'ala é igual ao jejum do profeta Davi, que ele jejuava um dia e quebrava o jejum no outro dia. E ele disse sobre o profeta Davi alayhi salam: وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى. E ele não fugia quando ele se encontrava com o inimigo. Então ele ficava firme e combatia o inimigo da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele a fazer. Ele era uma das pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala, como nós falamos, concedeu a ele a força, a sabedoria, e deu para ele várias questões de ser o rei e de ser o profeta, um dos profetas de Bani Israel. Davi alayhi salam, Daud, ele era uma criança, ele era um jovem. O pai dele, numa das batalhas que vai ser citada inshallah na próxima aula, porque o nosso tempo não vai dar tempo de começar, a gente começa ela inshallah na próxima aula. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele fala: Alam tara ila al-mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum. Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita no Coran, na Surah Al-Baqarah, no versículo 246, sobre um dos profetas que não foi citado o nome dele para nós. Dizem que é o profeta Samuel ou um outro profeta, mas não foi citado porque Allah subhanahu wa ta'ala, idh qalu li nabiyyin lahum, quando eles disseram para um dos seus profetas: ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. O povo de Israel, eles estavam sendo reprimidos e eles foi tomado deles o caixão. Eles tinham um caixão onde tinha o resto daquilo que estava junto com o profeta Musa e o profeta Harun, que seria algo das tábuas que eram escritas pelo profeta Harun, pelo profeta Musa alayhi salam, quando teve a revelação. E dizem que estava dentro dessa caixa, ou desse caixão, o cajado do profeta Musa alayhi salam, e tinha alguns pertences do profeta Musa e profeta Harun, e eles carregavam aquela caixa ou aquele caixão. Quando eles iam em qualquer lugar, Allah subhanahu wa ta'ala concedia a vitória para eles. E aquela caixa ou aquele caixão foi tomado deles pelo inimigo. E eles começaram a ser reprimidos pelo inimigo, e eles não ganhavam a batalha, e eles não atendiam a ordem dos seus profetas, até que Allah subhanahu wa ta'ala, um dos seus profetas, eles disseram a ele: peça a Allah subhanahu wa ta'ala que mande um dos reis, que esse rei seja um rei para que a gente enfrente o nosso inimigo através dele. E nós falamos que o povo de Israel, Deus deu para eles o reinado e a profecia. O rei era para as batalhas, porque os demais profetas e tal, eles não seguiam. E nós vimos quando o profeta Musa alayhi salam disse para eles batalharem, para entrarem na Palestina, e eles não queriam, e foi falado para eles e tal. Toda a história foi contada, e no final Allah subhanahu wa ta'ala descreveu que eles ficassem 40 anos no deserto, perdidos, porque não atendiam a ordem do profeta deles, que era o profeta Musa alayhi salam e Harun. Agora aqui eles pediram para esse profeta que ele mandasse e trouxesse, escolhesse um dos seus reis, para que eles batalhassem atrás desse rei. E foi escolhido, nós vamos falar inshallah da história, a gente vai citar como é que foi escolhido esse rei. Depois que foi escolhido, o pai do profeta Davi alayhi salam, ele tinha vários filhos, dizem que ele tinha mais ou menos 15 filhos, todos foram participar dessa batalha, e o mais novo dentre eles era o profeta Davi alayhi salam. E como é que ele enfrentou os inimigos?
Isso vai ser contado por Allah subhanahu wa ta'ala aqui na Surat al-Baqarah, por esses versículos que nós iremos citar, inshallah, na outra aula, quando falamos sobre a continuação da história do profeta Davi, alayhi salam. Vamos parar por aqui, inshallah, porque vai começar a reza, e a gente continua, inshallah, na outra aula para falar os demais detalhes sobre o profeta.